Então, galera, tranquilo? Vamos fazer a correção do simulado, né? Eu fiz ela online, no View Meet, mas eu vou deixar aqui para vocês registrado, tá? Então, primeira questão, aqui ele fala sobre os elementos estruturais básicos, né, de uma célula, e aí ele quer saber o seguinte, qual das estruturas abaixo, né, a gente pode utilizar para diferenciar uma célula vegetal de uma animal. Então, o que eu deveria procurar aqui? Características específicas das células vegetais. E aí nós trabalhamos com três características, lembram? Vacúolo central, cloroplasto e parede celular. Né? Então a gente vai procurar a opção que tenha duas dessas três estruturas que eu citei. Então seria logo a primeira, cloroplasto e parede celular. Tá? Retículo, as duas possuem. Clorofila e cloroplasto. Na verdade, a clorofila é um pigmento verde fotossintetizante que é encontrado no interior dos cloroplastos, então não. Aparelho de Golgi, as duas têm, né, tanto animal quanto vegetal. Ribossomos, né, as duas também têm, tá? Então, realmente só o primeiro item. Nessa próxima aqui, então, assinar a alternativa que apresenta a especialização, essa foi a que eu falei que iria anular, tá? Então, mas a resposta dessa aqui eram microvelocidades. As microvelocidades, elas aumentam a superfície de absorção da célula. Então, sempre que vocês virem falar de microvelocidades, lembrem disso, ela aumenta a superfície de absorção, tá? Por isso que a resposta seria microvelocidade, né? E aí, na verdade, eu falei que ia anular, mas eu não vou anular mais não. Pelo seguinte, porque as outras opções, agora eu lembrei por que eu deixei a questão, as outras opções, elas não cabem nessa resposta, então vocês poderiam fazer por eliminação. Olha só, cílios, né? A função dos cílios é auxiliar a locomoção. Flagelo, locomoção e fixação. Carioteca, né? Tá lá no núcleo, né? E aparelho de Golgi é o nosso complexo de Golgi. Então você fala aparelho de Golgi ou aparato de Golgi. Não, vou anular sim, que eu já tinha dito que ia anular. Mas a única resposta possível era microvelocidade. Nessa terceira, pam, 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 nota-se que uma dessas estruturas é conhecida por ser formada por uma combinação de lipídios e proteínas, né? Cientificamente também conhecida como modelo mosaico fluido. Falamos sobre isso na aula, é a membrana plasmática. Sempre que vocês verem modelo mosaico fluido, né? Falamos da estrutura da membrana, que você tinha lipídios, proteínas, carboidratos também, né? Então, membrana. Essa questão aqui, olha só, eu acho que foi a que mais causou polêmica. Vocês conseguiriam uma tela rápido pelo seguinte, olha só. Ele colocou um pedaço do caule de batata, né? Descascado. Então ele descascou e botou um pedaço lá numa solução A e um outro pedaço igual na solução B. Deixou um tempo e aí o pedaço de batata que estava na solução A, ele estava firme e rígido. Enquanto o pedaço que estava na solução B começou a amolecer. E aí ele quer que você classifique em relação à tonicidade, se é hipertônico, hipotônico ou isotônico, as soluções A e B. Comecem sempre pela mais fácil, olha só. Ele diz que o caule que estava na solução B, ele começou a amolecer. Lembra? Eu falei até na aula. Lembra do exemplo do alface? O que aconteceu aí? Osmose. Então, o que ocorre na osmose? Você tem migração, né? Você vai ter a saída da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. No caso eu falei água, mas o certo seria falar solvente, né? Do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? Então, de novo, osmose. Passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, esse caule de batata amoleceu porque ele perdeu água, né? Então, se ele perdeu água, é porque o meio que ele estava, né, a solução B, era mais concentrada, entendeu? E aí você ia olhar aqui, ó, já ia procurar, então, onde que a solução B é hipertônica? A única opção é essa, tá? O processo de difusão de moléculas, onde a água difunde-se de maior quantidade, né, da solução hipotônica para a hipertônica, é chamado de osmose. Então, qual que é o macete aqui? Onde a água vai se difundir
Se é a água que vai mudar de local, é osmose. Porque na osmose nós temos transporte de solvente, né? Vai ter passagem de solvente. Na difusão simples ou na facilitada, você tem passagem de soluto, né? Vai ter passagem de partículas. Então, só dele falar água aqui, você já mata osmose, tá? Todos os tipos de célula compartilham características básicas. Diferenciar eucariótica e procariótica. Então, olha só. Célula eucariótica não apresenta membrana? Errado. Toda célula apresenta membrana. Células eucarióticas não possuem parede? Errado. A célula eucariótica vegetal tem parede celular. Apresentam ribossomos de tamanhos diferentes. Era essa a resposta. Mas vocês, mesmo que eu comentei isso na aula, mas eu sei que era ruim de lembrar. Mas olha só, olha as opções. Células eucarióticas não apresentam centríolos? Apresentam. Células procarióticas não possuem clorofila. Tipo, não faz sentido, né? A única que você conseguiria realmente, né, a diferença entre as procarióticas e as eucarióticas, nesse caso, eram os ribossomos de tamanhos diferentes. Estrutura responsável pela motilidade de uma célula. Falamos de cílios e flagelos, né? Então, flagelo. Aqui você tinha que olhar o desenho e ver se a afirmação batia. Então, ó, 1 corresponde à parede celular. Essa é uma estrutura presente em células animais e vegetais. Não, célula animal não tem parede celular, tá errado. 4 corresponde ao vacúolo, né? O 4 é o vacúolo. Mas aí ele fala, ó, essa é a organela responsável por manter a pressão hidrostática no interior da célula. Sim. 2 corresponde às mitocôndrias? Não. 2 é o núcleo lá, né? 7 corresponde ao complexo de Golgi? Vamos olhar aqui. Corresponde, mas vamos ver se a afirmação está correta. Falou que o complexo de Golgi é exclusivo de célula vegetal. Não, tem na animal e na vegetal. 8 corresponde ao retículo. Aí fala que o retículo capta a luz. Quem faz isso é o cloroplasto, tá? Então a resposta era essa aqui. 4 corresponde ao vacúolo. Ó, pesquisadores analisaram a dieta e qualidade do sêmen de 155 homens, blá blá blá. Aí ele fala assim, uma dieta rica em ômega 3 age diretamente sobre... Basicamente o que ele fala, galera, é que quem come, né, pessoas que tinham dieta rica em ômega 3, tinham espermatozoides mais saudáveis, com melhor motilidade, ou seja, eles conseguiam se movimentar mais, né? Então, lembra que eu falei na aula, o que está relacionado a essa movimentação da cauda, né, do flagelo do espermatozoide? São as mitocôndrias que ficam na peça intermediária, né? Então, se a motilidade melhorou, né, porque ó, devido à energia gerada na peça intermediária, falei para vocês que essa região é cheia de mitocôndrias, é ela que faz o flagelo ficar lá batendo boladão, tá? Então a resposta seria as mitocôndrias da célula. Muitos alimentos exigem cuidados especiais, blá blá blá. Eu não vou ler que vocês já sabem a questão, né? Ele fala assim: a preparação de compotas e geleias conserva os alimentos, pois lembra a compota e a geleia, o que ele fala aqui sobre elas? Adicionar altas concentrações de açúcar, então você acaba deixando o meio hipertônico. E aí o que vai acontecer se o meio está hipertônico? Né? Esses micro-organismos, eles vão morrer porque vai ocorrer perda de água por osmose, né? Então a resposta correta seria, ó, deixam um meio hipertônico, no qual bactérias perdem água por osmose, desidratam e morrem. Vamos lá. A opção com o nome da estrutura celular, responsável pela manutenção da constância e permite passagem desta. Tá, olha só. Controla a entrada e saída de substâncias, né? Quem faz isso? Membrana plasmática, né? Permeabilidade seletiva, ela controla a entrada e saída de substâncias, então a resposta é membrana. Qual a melhor descrição das funções do complexo de Golgi, né? Então, olha só. Respiração celular? Não, isso é mitocôndria. Síntese proteica e secreção de hormônios? Não, quem faz isso é o retículo endoplasmático, né? O rugoso faz síntese de proteína e o liso é hormônios, lipídios e carboidratos. É uma organela constituída por vesículas. Aqui tem muita importância na separação e endereçamento, transporte, né? Faz o transporte.
Então, era essa aqui. Aqui, a última aqui, ele falou que possui interior ácido, tem diversas enzimas, isso aqui seria o lisossomo, por exemplo. A outra estrutura da membrana é constituída por uma camada blá blá blá. Ó, quais das organelas abaixo é responsável pela síntese de fosfolipídios, né? Síntese de lipídios, galera. Quem faz isso? Retículo endoplasmático liso, tá? Com relação à produção de energia, a quantidade de mitocôndrias, bem como o número de cristas por mitocôndria, pode variar de acordo com o quê? Exigência energética. Lembra? Falei para vocês que locais, tecidos, né, que precisam de mais energia, você vai ter uma quantidade bem maior de mitocôndrias, tá? Pô, estação do ano. Ó, a autólise, né, destruição da célula. Pode ser a organela envolvida no processo de autólise. O que é autólise, galera? Destruição. Quem é responsável pela destruição, digestão intracelular, lembra? Lisossomo, tá? Ah, essa aqui foi a bônus, né? Então ele quer saber a fonte de carboidrato, gordura e proteína, na ordem. É a 4. Mel, fonte de carboidrato, azeite de oliva, fonte de gordura, né, de ácido graxo, e carne, fonte de proteína, tá? Então seria 4. No ciclo, essa aqui o pessoal também gerou muita dúvida. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA. Então, quando ocorre uma mutação do DNA, a proteína P53 entra em ação para poder fazer essa correção, né? Evita que o ciclo continue, né, até que os danos sejam reparados. Ou então vai induzir a célula à autodestruição. A célula vai sofrer apoptose, lembra? Ela vai ser destruída, tá? E aí ele fala assim, se você não tivesse essa proteína, pensa, galera, o que ela vai favorecer? Pô, se você tem uma proteína que ela é ativada quando ocorre uma mutação e evita que o ciclo continue, né, até que ocorra o reparo ou essa célula se destrua, se você não tem, essa célula não vai ser destruída, tá? Não vai se autodestruir. Então, o que a gente teria? Desculpa, calma aí. Proliferação celular exagerada, porque o ciclo ia continuar e essa célula ia continuar se multiplicando, tá? Resultando na formação de um tumor. Então a resposta é a letra E. Essa aqui bem tranquilinha também, ele conta uma história, né? E ele fala o seguinte, que o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteína. Então, olha só, a chave está aqui, ó, síntese de RNA e proteínas. Então, qual é a organela que faz essa síntese? Né? É o retículo endoplasmático rugoso, acho que está aqui no desenho, retículo endoplasmático rugoso. E aí ele fala assim, qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? O pesquisador ele quer uma linhagem que tenha metabolismo de síntese mais elevado. Então seria a célula que você tem mais retículo endoplasmático rugoso. Quando você olha os desenhos, olha só, o retículo aqui é isso aqui, né? Então qual é que tem mais? É a 4, olha só. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então a linhagem escolhida deve ser a 4, tá? Ah, essa aqui foi a molezinha do dia, né? A única questão de base nitrogenada que eu botei. E aí ele quer saber qual dos segmentos vai ser desnaturado primeiro. Aí só relembrando, vocês teriam que olhar, lembra, adenina e timina, elas são mantidas unidas juntas por duplas ligações de hidrogênio, tá? Já citosina e guanina por ligações triplas. Então, qual que iria quebrar, romper primeiro, né? Iria se desnaturar? As que têm ligações duplas são mais fáceis de ser quebradas do que as triplas. Então eu deveria procurar aqui o segmento onde tivesse mais adenina e timina. Por isso que a resposta é a letra C, tá vendo? C tem muito mais adenina ligada à timina, né, do que outra coisa. Ó, só tem duas ligações citosina e guanina, o resto é tudo adenina e timina. Então a resposta seria letra C. E para fechar, ele contou uma história aqui. Proteína possui peptídeo sinal, que são sequências de blá blá blá. O pesquisador desenvolveu uma nanopartícula. Então ele fala assim, ó,
Ele quer saber se a nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa. Então, ele fala assim, ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, ele deve levar em conta o peptídeo sinal de endereçamento em qual organela. Se essa nanopartícula, né, ela bloqueia o ciclo de Krebs, em qual organela que ela vai estar? Na mitocôndria, porque o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria. Lembram da aula de respiração celular? Nossa última aula. Tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória ocorrem dentro das mitocôndrias. Então a resposta seria letra B, mitocôndrias, tá? Se tiverem ficado com alguma dúvida, podem me procurar. Tranquilo?